Seja bem-vindo ao canal Pai Nosso, a Sagrada Família. Hoje, iniciamos com uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a vida de Moisés, o libertador escolhido por Deus. Prepare seu coração para um momento de fé, reflexão e aprendizado. Que o Espírito Santo nos acompanhe. O povo de Israel crescia e prosperava na terra do Egito. Mas um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao trono. Temendo o crescimento dos hebreus, ordenou que fossem escravizados. Seus dias tornaram-se de dor e opressão. Ainda assim, os israelitas continuavam a multiplicar-se. Então, o faraó ordenou algo terrível. Todo filho homem que nascer deverá ser lançado ao rio Nilo. Mas em meio ao sofrimento, nasce uma criança especial. Joquebede, uma mulher da tribo de Levi, deu à luz um menino. Ao ver que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Com medo de ser descoberta, Joquebede preparou um cesto de junco, selou com betume e o colocou entre os juncos do rio Nilo. A irmã do menino, Miriam, observava de longe, ansiosa. A filha do faraó desceu para se banhar no Nilo. Viu o cesto, mandou buscá-lo. Ao abrir, deparou-se com o bebê chorando. Comovida, disse: "Este é um dos filhos dos hebreus." Ela decidiu criá-lo como seu próprio filho. Por providência divina, Miriam se aproximou e sugeriu: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo?" A princesa aceitou, e Joquebede, a própria mãe, pôde cuidar de Moisés por um tempo, até que ele fosse levado ao palácio. Moisés foi criado entre os nobres do Egito, educado como príncipe, mas seu coração permanecia sensível ao sofrimento do seu povo. Mesmo vivendo no luxo, Deus preparava seu coração para a missão que viria. Mesmo em tempos sombrios, Deus ouve o clamor do seu povo. Moisés, um bebê condenado à morte, foi salvo e preparado desde o ventre para algo grandioso. Que essa história nos lembre de que Deus nos protege e nos chama, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Já adulto, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Cheio de indignação, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, tentou apartar uma briga entre 2 hebreus, mas um deles o confrontou. "Quem te fez juiz sobre nós? Vai me matar também?" O coração de Moisés se encheu de medo. Ao saber que o faraó queria matá-lo, fugiu do Egito e foi para a terra de Midian. Na terra de Midian, Moisés encontrou 7 mulheres junto a um poço. Elas eram filhas de Jetro, sacerdote de Midian, e estavam sendo maltratadas por pastores. Moisés interveio e as ajudou. Jetro o acolheu, e com o tempo, Moisés se casou com Zípora, uma das filhas. Teve um filho e chamou-o Gerson, dizendo: "Sou estrangeiro em terra alheia." Durante anos, Moisés cuidou dos rebanhos de seu sogro, longe dos palácios e da dor de seu povo, até que Deus o chamou. Enquanto pastoreava perto do Monte Horebe, Moisés viu algo estranho, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Aproximando-se, ouviu uma voz: "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Eis-me aqui." E Deus disse: "Não te aproximes, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó." Moisés escondeu o rosto com medo de olhar para Deus. Deus continuou: "Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, ouvi seu clamor e desci para livrá-lo. Agora vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito." Moisés hesitou: "Quem sou eu para ir ao Faraó?" E Deus respondeu: "Eu estarei contigo." Moisés então perguntou: "E se perguntarem quem me enviou?" E Deus disse: "Eu sou o que sou. Assim dirás: o eu sou me enviou a vós." Moisés, o homem que fugiu com medo, foi encontrado por Deus no silêncio do deserto, o mesmo Deus que conhece teu nome, tua dor e tua missão. Às vezes, é no deserto da vida que ouvimos a voz do Senhor.
Ele não nos chama porque somos fortes, mas porque Ele é. Depois do encontro com Deus, Moisés voltou a Midian, contou tudo a seu sogro Jetro e partiu com Zípora e seus filhos rumo ao Egito. No caminho, Deus fortaleceu seu espírito e preparou seu irmão Arão para caminhar ao seu lado. Juntos, Moisés e Arão foram até o faraó e disseram: "Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto." Mas o coração do faraó era endurecido. Ele respondeu: "Quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz?" E assim começou uma das maiores demonstrações do poder divino. Para mostrar que eram enviados de Deus, Moisés lançou sua vara ao chão e ela virou uma serpente. Os magos egípcios também fizeram o mesmo, mas a serpente de Moisés devorou as outras. Ainda assim, o faraó não se comoveu. Seu coração permaneceu fechado. Então o Senhor começou a enviar pragas ao Egito, uma a uma, para mostrar seu poder e trazer justiça ao seu povo oprimido. Primeira praga: água em sangue. O Nilo e todos os rios se tornaram sangue. Os peixes morreram e o povo não podia beber. Segunda praga: rãs. As rãs cobriram a terra, invadindo casas e até camas. Terceira praga: piolhos. O pó da terra virou piolhos, infestando homens e animais. Quarta praga: moscas. Enxames invadiram o Egito, exceto a terra de Gósen, onde estavam os hebreus. Quinta praga: peste nos animais. O gado egípcio morreu, mas o dos hebreus permaneceu saudável. Sexta praga: úlceras. Feridas surgiram nas pessoas e nos animais, insuportáveis. Sétima praga: chuva de granizo e fogo. A tempestade destruiu campos, matando o que havia sobrado. Oitava praga: gafanhotos. Vieram do leste e devoraram tudo o que restava. Nona praga: trevas. 3 dias de escuridão cobriram o Egito. Nenhuma luz, exceto na terra dos hebreus. Cada praga era um convite ao arrependimento. Mas o faraó continuava endurecido até a última praga. O Senhor anunciou: "À meia-noite passarei pelo Egito, e todo primogênito morrerá, do trono ao servo até o gado." Deus instruiu Moisés a orientar o povo hebreu. Cada família deveria sacrificar um cordeiro e marcar com seu sangue os umbrais das portas. Assim, o anjo do Senhor passaria por cima dessas casas. E aconteceu como Deus dissera. Houve um grande clamor no Egito. Então, o faraó finalmente cedeu. "Levantai-vos, saí do meio do meu povo, e ide servir ao Senhor." Com pressa, os hebreus se prepararam. Levaram o que podiam e naquela mesma noite começaram a caminhar rumo à liberdade, guiados por Deus. Moisés confiou em Deus, mesmo diante de um império poderoso. Cada praga não era apenas castigo, mas também revelação. Deus é soberano e Ele ouve o clamor dos justos. Com a bênção de Deus, o povo hebreu partiu do Egito às pressas. Eram milhares de famílias, crianças, idosos, todos guiados por Moisés. O Senhor os conduzia, de dia em uma coluna de nuvem, à noite em uma coluna de fogo, para que pudessem andar continuamente. Mas o coração do faraó se endureceu mais uma vez. Ele reuniu seus soldados, seus carros de guerra, e partiu em perseguição ao povo de Israel. O povo acampava perto do Mar Vermelho. Ao verem o exército se aproximando, temeram e clamaram a Moisés: "Foi por falta de sepulturas no Egito que nos tiraste para morrermos no deserto?" Moisés então disse: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis." Deus respondeu a Moisés: "Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche." Moisés ergueu o cajado sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental, dividiu as águas. As águas se abriram, formando 2 muralhas líquidas. O povo passou a pé enxuto pelo meio do mar. Era o impossível se tornando realidade diante dos olhos de todos.
Deus moveu a coluna de nuvem para trás, ficando entre os hebreus e os egípcios, protegendo seu povo. Quando os egípcios tentaram atravessar, o Senhor confundiu seus carros e as rodas se soltavam. Moisés novamente estendeu o cajado e as águas voltaram ao lugar. O mar engoliu os carros, cavaleiros e soldados egípcios. Não restou nenhum deles. O povo de Deus foi finalmente libertado de seus opressores. Moisés e os filhos de Israel entoaram um cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Êxodo 15. A profetisa Miriam tomou um tamborim e saiu dançando com as mulheres, celebrando com alegria a libertação. O mesmo Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos para aqueles que confiam. A travessia do Mar Vermelho é mais do que um milagre. É um símbolo de que, com fé, nenhum obstáculo é impossível de ser vencido. Após a travessia do mar, os filhos de Israel caminharam pelo deserto de Sim. Dias se passaram e o alimento trazido do Egito acabou. Com sede, fome e cansaço, o povo começou a murmurar contra Moisés e Arão, dizendo: Quem nos dera morrido pela mão do Senhor no Egito, ao menos lá tínhamos pão. Deus, mesmo diante da murmuração, respondeu com misericórdia. Ele disse a Moisés: Farei chover pão do céu para vocês. Cada dia o povo deverá recolher a porção diária. Pela manhã, o orvalho cobria o acampamento. Quando evaporava, restava uma substância fina como geada, branca como a neve. O povo perguntou: Que é isto? Moisés respondeu: Este é o pão que o Senhor vos dá. E o chamaram de maná. Era doce como mel, e não faltou nem sobrou. Quem colhia pouco tinha o suficiente, quem colhia muito também. Ao sexto dia, colhiam porção dobrada, pois no sétimo deveriam descansar. Dias depois, o povo chegou a Refidim, e mais uma vez não havia água. Eles discutiram com Moisés: Por que nos tiraste do Egito para morrermos de sede? Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Ainda um pouco e me apedrejarão. Deus respondeu: Toma o teu cajado e vai ao rochedo em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água para o povo beber. Moisés obedeceu. Feriu a rocha diante dos anciãos de Israel, e dela jorrou água em abundância. Ali, Deus mostrou que mesmo quando tudo parecia seco, Ele é a fonte da vida. Aquele lugar foi chamado Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, que testaram o Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? O deserto nos lembra de que não vivemos só do pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mesmo quando murmuramos, Deus continua fiel. Ele envia maná, Ele abre rochas secas e sacia nossa alma. 3 meses após saírem do Egito, os filhos de Israel acamparam diante do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e Deus falou com ele: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós sois o meu povo escolhido. Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo respondeu: Tudo o que o Senhor disser, faremos. O Senhor disse a Moisés: Santifica o povo hoje e amanhã. Lavem suas vestes e preparem-se, pois ao terceiro dia eu descerei sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Ao amanhecer do terceiro dia, trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa cobriram o monte. O som de trombeta era ensurdecedor. Todo o povo tremia. Moisés conduziu o povo até os limites do monte, e o Senhor desceu no fogo. A montanha fumegava e a terra tremia. Do meio da nuvem Deus falou, e sua voz ecoou sobre o deserto. Ele disse: Primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: Não farás para ti imagem de escultura,
não te prostrarás diante delas. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo mandamento: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. Essas foram as palavras que Deus escreveu em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. O povo, ao ouvir a voz de Deus e ver os trovões, o fogo e o som da trombeta, ficou apavorado. Disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Moisés respondeu: não temais, Deus veio para provar-vos e para que seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Ali, Deus lhe deu instruções para a construção do tabernáculo, para o sacerdócio e para a vida em comunidade. A entrega dos 10 mandamentos selava uma aliança entre Deus e seu povo, baseada na obediência, no amor e na justiça. Deus não apenas libertou Israel do Egito, ele desejava formar um povo santo, guiado por princípios eternos. Os 10 mandamentos não são apenas regras, mas um reflexo do caráter de Deus, justo, amoroso e santo. Moisés permaneceu no Monte Sinai por 40 dias. O povo impaciente começou a duvidar. Eles se reuniram ao redor de Arão e disseram: faz-nos deuses que nos guiem. Quanto a este Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão pediu que lhe entregassem os brincos e joias de ouro. Ele moldou o metal e fez dele um bezerro de ouro. E disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Edificaram um altar diante do bezerro. Ofereceram holocaustos, dançaram e comeram, entregando-se à idolatria e à depravação. O povo havia trocado a glória do Deus invisível por uma imagem de ouro. A aliança, recém-firmada, estava sendo quebrada diante dos olhos do próprio Criador. No alto do Sinai, Deus falou com Moisés: desce, porque o teu povo, que tiraste do Egito, corrompeu-se. Depressa se desviaram do caminho, fizeram para si um bezerro de fundição. Agora deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma. Mas Moisés intercedeu: Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? Lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos. Arrepende-te deste mal contra o teu povo. E Deus, em sua misericórdia, ouviu a oração de Moisés. Moisés desceu do monte com as 2 tábuas da lei em suas mãos. Ao ver o bezerro e as danças, sua ira se acendeu. Ele lançou as tábuas e as quebrou ao pé do monte. Tomou o bezerro de ouro, queimou-o, moeu-o até virar pó e espalhou sobre a água, obrigando os israelitas a beberem. Moisés confrontou Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: tu sabes como este povo é inclinado para o mal. Me pediram deuses, joguei o ouro no fogo e saiu este bezerro. Moisés se pôs à porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. E ajuntaram-se a ele todos os filhos de Levi. Ele ordenou: cada um passe pelo arraial e mate seu irmão, amigo e vizinho. Naquele dia, cerca de 3.000 homens caíram. Foi um dia de juízo para purificar o povo do pecado. No dia seguinte, Moisés voltou ao monte. Disse ao Senhor: este povo cometeu grande pecado. Agora perdoa o seu pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Deus respondeu: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, e conduz o povo ao lugar que te falei. Depois do pecado do bezerro de ouro, Moisés intercedeu, e Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor.
Agora é tempo de restauração. Deus chamará novamente seu servo ao monte para renovar a aliança e revelar algo glorioso. O Senhor disse a Moisés: lavra para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras. E eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Moisés subiu novamente ao monte Sinai, levando as tábuas consigo, bem cedo pela manhã, como Deus lhe havia ordenado. O Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali com Moisés. Deus então proclamou o seu nome: o Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas que não inocenta o culpado. Moisés se prostrou imediatamente, adorando o Senhor. E disse: se agora, Senhor, achei graça aos teus olhos, vai no meio de nós. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E Deus respondeu: faço contigo uma aliança. Diante de todo o teu povo, farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra. Deus renovou suas leis com Moisés. Entre os mandamentos estavam: não farás aliança com os povos da terra. Não te curvarás diante de outros deuses. Guardarás a festa dos pães asmos e o sábado. Não cozinharás o cabrito no leite da mãe. Trarás os primeiros frutos da terra à casa do Senhor. E o Senhor escreveu novamente as palavras da aliança nas tábuas, os 10 mandamentos. Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites no monte, sem comer nem beber, em comunhão com o Senhor. Ao descer, seu rosto resplandecia com a glória de Deus. Os filhos de Israel tinham medo de se aproximar dele. Moisés chamava o povo e lhes transmitia os mandamentos de Deus. E quando terminava de falar, punha um véu sobre o rosto, mas quando voltava à presença do Senhor, removia o véu e sua face voltava a brilhar. A renovação da aliança nos mostra que, mesmo diante do pecado, Deus está disposto a restaurar seu povo. A glória que se refletia no rosto de Moisés era sinal da intimidade que ele cultivava com o Senhor. Assim também somos chamados a refletir a luz de Cristo. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais a sua glória brilha através de nós. Deus havia perdoado o pecado de Israel e renovado sua aliança. Agora, o Senhor instrui Moisés a construir o tabernáculo, um santuário onde ele habitaria entre o seu povo, uma promessa divina prestes a se cumprir. Disse o Senhor a Moisés: faze-me um santuário para que eu habite no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, assim fareis. E Deus entregou a Moisés instruções detalhadas, desde o material até o design. Ouro, prata, linho fino, madeira de acácia. Tudo tinha um propósito. Cada peça representava algo sagrado: a arca da aliança, o candelabro, o altar do incenso, o véu. Cada detalhe era uma sombra do que haveria de vir. Moisés falou ao povo tudo o que o Senhor ordenara, e o povo, com o coração tocado, trouxe ofertas voluntárias. Homens e mulheres vieram com ouro, prata, tecidos, pedras preciosas. Com alegria, cada um contribuiu como podia. Houve tanta generosidade que Moisés teve de dizer: basta, já há mais do que o necessário. Bezalel, da tribo de Judá, foi cheio do Espírito de Deus, com sabedoria, inteligência e conhecimento para toda a obra artística. Aholiabe, da tribo de Dan, foi seu auxiliar. Juntos, lideraram uma equipe de artesãos habilidosos que construíram cada peça conforme Deus ordenou. Não foi apenas arte, foi adoração. Cada costura, cada entalhe era feito para a glória de Deus. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, Moisés erigiu o tabernáculo. Montou as cortinas, posicionou a arca da aliança, o candelabro, o altar de incenso, a mesa dos pães e o altar dos holocaustos. Lavou os sacerdotes,
vestiu Arão com vestes sagradas e ungiu tudo com o óleo da consagração. Tudo foi feito exatamente como o Senhor havia ordenado. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda, pois a nuvem permanecia sobre ela. A presença de Deus era tão intensa, tão santa, que ninguém ousava se aproximar. De dia, a nuvem do Senhor pairava sobre o tabernáculo. De noite, havia fogo nela, visível a todo o povo de Israel. Assim, o Senhor guiava o seu povo, dia após dia, passo a passo. O tabernáculo foi mais do que uma tenda, foi o símbolo da habitação de Deus entre os homens. Hoje, em Cristo, Deus continua habitando conosco, não mais em tendas, mas em nossos corações. Assim como os israelitas prepararam um lugar para o Senhor, somos chamados a preparar nosso coração como morada do Altíssimo. A jornada de Moisés e do povo de Israel é uma história de fé, obediência e adoração. Após a construção do tabernáculo, Israel retoma sua jornada. Agora, os filhos de Deus caminham rumo à terra prometida, mas o deserto se torna um campo de provas, um lugar onde o coração do povo será testado e o poder de Deus será revelado. Guiados pela nuvem durante o dia e pelo fogo durante a noite, os israelitas seguem sua caminhada pelo deserto. Mas o que parecia ser uma breve jornada, logo se transforma em décadas de provações. Em Mara, as águas eram amargas. O povo murmurou. Moisés clamou a Deus, e ele transformou as águas em fonte de vida. Com fome, o povo voltou a reclamar. Antes tivéssemos morrido no Egito. Deus respondeu com misericórdia. Ao amanhecer, uma camada fina cobria o chão. Era maná, o pão do céu. Cada manhã, durante 40 anos, Deus alimentou seu povo com fidelidade. Ao recolherem apenas o necessário, aprenderam a confiar diariamente na provisão do Senhor. Mais uma vez o povo teve sede. Clamaram contra Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Moisés, aflito, clamou ao Senhor, e Deus ordenou: fere a rocha com teu bordão. Moisés obedeceu, e da rocha brotou água, um milagre no meio da aridez. Apesar dos milagres, o povo murmurava sem cessar. Então o Senhor permitiu que serpentes abrasadoras invadissem o acampamento. Muitos morreram. Arrependidos, clamaram a Moisés. Deus, em sua compaixão, ordenou: faze uma serpente de bronze e coloca-a sobre uma haste. Quem olhar para ela, viverá. Essa imagem, que mais tarde apontaria para Cristo, salvou os israelitas da morte. Durante a caminhada, o Senhor deu mais orientações ao povo sobre justiça, pureza, idolatria, liderança e adoração. Moisés, como mediador, reafirma a lei e lembra o povo da aliança. Ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Corá, Datã e Abirão se rebelaram contra Moisés, alegando igualdade de autoridade. Mas a terra se abriu e os tragou. Moisés também cometeu um erro. Em Meribá, Deus ordenou que falasse a rocha, mas ele, irritado, feriu-a com o bordão. Por isso, não entraria na terra prometida. Mesmo os maiores líderes são chamados à obediência. Durante os 40 anos, Deus nunca os abandonou. A roupa deles não envelheceu, seus pés não incharam, havia fogo, nuvem, pão e direção. Mesmo em meio à correção, o amor de Deus nunca cessou. A caminhada no deserto representa a nossa própria jornada. Entre a libertação e a promessa, há provações. Mas Deus nos sustenta com maná espiritual, água viva e direção divina. Confiemos nele, mesmo quando o caminho parecer árido. A fidelidade de Deus brilha no deserto, e ele continua a nos guiar dia após dia. Depois de 40 anos conduzindo o povo de Deus pelo deserto, Moisés contempla o fim de sua jornada. Ele vê a terra prometida,
mas não a pisa. Agora, uma nova geração se levanta, e Deus prepara um novo líder, Josué. O Senhor disse a Moisés: sobe ao Monte Nebo e contempla a terra de Canaã que dou aos filhos de Israel. Deuteronômio 32:49. Ali, sozinho com Deus, Moisés avista a terra tão esperada, as colinas de Judá, o vale do Jordão, as terras férteis de Canaã. Mas ele não entraria ali. Por ter desobedecido em Meribá, sua missão termina à vista da promessa. Antes de partir, Moisés abençoa cada tribo de Israel. Com palavras de encorajamento, justiça e promessa, ele sela sua liderança com amor. O Senhor é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos. Deuteronômio 33:27. Ele também escreve o Cântico de Moisés, um hino de alerta e louvor, lembrando o povo a não se esquecer de Deus. Então Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E ele mesmo o sepultou, mas ninguém sabe onde está sua sepultura até hoje. Tinha 120 anos, mas sua visão não se escureceu, nem perdeu o vigor. O povo chorou por ele 30 dias. Antes de morrer, Moisés impôs as mãos sobre Josué, cheio do espírito de sabedoria. Sê forte e corajoso, disse ele, o Senhor irá adiante de ti. Josué não era apenas sucessor, mas discípulo fiel. Ele havia estado com Moisés desde o Sinai e agora lideraria Israel com fé. Sob a liderança de Josué, o povo se prepara para atravessar o Jordão. Mas antes, Josué envia espias a Jericó. E Deus reafirma sua promessa. Como fui com Moisés, assim serei contigo. A presença de Deus permanece com seu povo, mesmo quando líderes mudam. Moisés nos ensina que a fidelidade é mais importante que o destino final. Mesmo sem pisar em Canaã, ele cumpriu sua missão, conduzir um povo da escravidão à liberdade. E nos lembra, nosso chamado é obedecer, confiar e seguir, mesmo sem ver tudo com os olhos naturais. A história de Moisés se encerra, mas o plano de Deus continua. Oração. Senhor, obrigado pela vida de Moisés. Ensina-nos a ser fiéis como ele. Que, como Josué, também sejamos corajosos para liderar com fé e esperança. Ajuda-nos a confiar na tua promessa, mesmo quando não vemos o destino completo. Em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no canal Pai Nosso, a Sagrada Família. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem de fé.